Manaus sufocando e o governo gastando 15 milhões de reais em leite condensado. Infelizmente, essa não é uma prática só desse governo, e nesse vídeo eu vou te explicar, então vem comigo. A crise em Manaus, ela não é de hoje. Ela começou lá no governo Lula, quando a gente decidiu fazer estádios para a Copa do Mundo e não investir em hospitais, em saneamento. Foram gastos 167 milhões para construir o estádio de Manaus. Ele já deu um prejuízo de 7 milhões, porque em 2015 ele recebeu somente 12 jogos, então ele está à deriva. Com esse dinheiro, o governo do Amazonas poderia ter construído 5 hospitais com 200 leitos, ter colocado mais 67 mil famílias no Bolsa Família e ter dobrado o investimento em tratamento de esgoto, em saneamento básico. Somente 12% do esgoto de Manaus é tratado, mas a gente preferiu o pão e circo. Some-se a isso, a Folha de São Paulo fez uma matéria esses dias falando como o governo Bolsonaro não agia em favor da população do Amazonas, em favor da população de Manaus, que está literalmente sufocando. O que a Folha esqueceu de falar na matéria foi que o vice-governador do Amazonas está, inclusive, à beira de um processo de impeachment por desvio de oxigênio. O governo Bolsonaro agiu pessimamente nessa situação, gerenciamento de crise zero, sim, mas o próprio governo do Amazonas está pecando e muito. O Arthur Virgílio, até agora, a única coisa que faz é ir para a televisão chorar, porque a prefeitura de Manaus está com sérios problemas de gerenciamento, desvio de dinheiro, gastos inexplicáveis, a mesma coisa que a gente vê na esfera federal. A crise em Manaus, ela vem de muito antes, é o resultado do pão e circo. Aí vamos para o governo Bolsonaro. Nessa semana a gente viu essa matéria de um gasto de 15 milhões de reais com leite condensado, 2 milhões de reais em chicletes, e o Ministério da Defesa gastou 2 milhões de reais com vinho, né? Então é um desgaste de imagem muito profundo. Fora que é um destempero, né, de uma população que precisa do básico e de repente tu gastar 15 milhões em leite condensado. Né? E deve ser dito, e que a imprensa não divulgou com tanta força, é que esse gasto foi durante todo o ano de 2020, de 1 bilhão e 800 milhões de reais, foi durante todo o ano de 2020 e não foi só de Jair Bolsonaro, foi do presidente e dos ministérios. Não justifica, mas é um dado que a gente precisa saber até para combater as fake news, né, gente? Então foi durante todo o ano e por todos os ministérios. Como eu já falei em outros vídeos, para o presidente sofrer um impeachment hoje, ele precisaria de uma aprovação muito baixa, abaixo de 20%, que foi o que derrubou a Dilma e o Collor. O Bolsonaro, com toda essa crise, ele ainda está com 31%. Precisaria do apoio do Congresso para o impeachment, mas hoje a gente viu que o governo Bolsonaro está fazendo uma aliança com as igrejas e criou repasses a entidades religiosas, né? Uma parceria, porque ele recebeu também um pedido de afastamento dos religiosos. Então ele vai novamente reunindo o Centrão e os políticos e os religiosos, que são a grande base dele, para evitar o processo de impeachment. Então o segundo ponto, que acarretaria um processo, também Bolsonaro já está cuidando. A economia precisa ir mal, então isso é uma coisa que a gente só vai saber daqui a algum tempo. Paulo Guedes está sumido, ninguém sabe dele, mas a gente ainda precisa esperar toda essa história da pandemia e da vacina, né? Eu nem vou falar do desgaste de imagem em relação de novo, à inércia dele em não comemorar a chegada da vacina no Brasil, né? Para um efeito de comparação, que a gente também não pode achar que só esse governo é mau, e a história política do Brasil ela é muito complicada. O governo Lula de 2003 a 2010 gastou 45 milhões com o cartão corporativo. Mas aí vem o ponto, desses 45 milhões, 31 milhões foram com hotéis de luxo e aluguel de carros. Teve também 60 mil reais em gastos com sementes, que era para a dona Marisa plantar lá no Palácio do Planalto. Fora os gastos secretos e os gastos do ex-presidente Lula com equipamentos de pescar. Porque a gente prioriza vinho, prioriza vara de pescar, enquanto a população está passando fome, né? Então, isso também a gente tem que pensar muito bem antes de sair atirando pedras em todo mundo, né? Vai rolar um impeachment no governo Bolsonaro? Não vai, gente. Nessa semana, no dia 25 de janeiro, as 5 hashtags do Twitter que foram mais amplamente registradas, elas se referiam a publicações como derrete e vem pra rua. Eram publicações de robôs e de perfis não autorizados que estavam a favor de Jair Bolsonaro, né? Então, no campo retórico, o impeachment até pode ganhar força.
Mas no campo institucional, não. Rodrigo Maia deixa esse processo completamente engavetado. Não deve sair um processo de impeachment de Bolsonaro por enquanto, por causa dos 3 fatores que eu já enumerei e também porque o Rodrigo Maia não está nem um pouco afim. O Rodrigo Maia está pensando na sucessão dele. Enquanto isso, o Chico Rodrigues, senador que foi flagrado com dinheiro na cueca, volta ao Senado. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal da P3 e até a próxima.